De volta ao programa Mulher.com, daqui a pouquinho tem dica de pet, uma peça linda, porta-ovos. Você que gosta, a gente trabalha os bonitos, fica sintonizada. Antes eu queria aproveitar rapidinho, passar algumas dicas. A gente já entrou oficialmente no outono e inverno já está aí batendo na nossa porta. E muita gente por esses dias já precisou tirar do guarda-roupa e do armário uma jaquetinha, um casaco. E a tendência agora é a gente tirar cada vez mais esse tipo de peça. Jaquetas de couro, de lã, de malha, aquele material sintético que imita fibra natural. E aí, quando a gente tira do armário, depois de ficar lá muito tempo sem usar, que cuidados eu tenho que ter com essa peça para não danificar, para aumentar a vida útil dessa peça, aquele casaco que você tanto gosta? Hoje a gente convidou uma expert e vai dar todas as orientações para a gente fazer a limpeza correta e também depois guardar de maneira bem certinha. Eu recebo a Marlene Vicentini Marchi. Tudo bom, Marlene? Prazer em conhecê-la. Obrigada também. pela presença. Eu que agradeço. Marlene, explica pra gente. Quando eu vou tirar do meu guarda-roupa uma jaqueta, por exemplo, de lã, ou mesmo um material um pouquinho mais fino, que cuidados que eu tenho que ter para essa peça minha durar mais tempo? Certo. Essas peças ficaram guardadas mais de uma estação, né? E o ideal é sempre guardar bem limpinha. Se a pessoa transpirou, se caiu algum produto, sempre guardar limpa. Por quê? Algumas manchas, se elas impregnarem nas fibras, a gente não consegue mais tirar. Então, primeiramente, guardar todas as peças limpas. Você tira, eu falo que a natureza é perfeita. Então, você tendo um espaço, o sol, você pendura essas roupas e deixa tomar um pouquinho de sol, ela fica perfeita. Se você não tiver o sol, se tiver, por exemplo... Um apartamento, que mora em apartamento. Se tiver uma secadora, você borrifa um pouquinho de água nelas e deixa girando 2 minutos, por exemplo, e deixa tomar ar natural. Assim, todo mundo tem a janela, um pouquinho de sol bate no apartamento, né? Escova. Uma coisa importante é o couro. A gente nunca deve deixar o couro tocar a pele, porque a gordura da pele mancha e danifica. Muitas vezes chega a lavanderia, o couro, ele é um material natural, ele resseca. O ideal é, uma vez por ano, a gente hidratar. Existem produtos no mercado de primeira linha para serem hidratados. Interessante, eu não sabia não, a gente tem que hidratar o couro. Hidratar então, o couro. Uma vez por ano é suficiente? Suficiente. E essa assim, época é esse ótima, cuidado, propícia. Com certeza. Então, a gente pode limpar aqui por dentro com uma água morna e sempre o solzinho, tá? O couro, ele dura mais que uma geração, normalmente, né? Porque a gente usa pouco, aqui não faz muito frio, e são peças normalmente clássicas, né? Tem os modelos da moda, mas tem os clássicos que passa de mãe para filho, de pai para filho. Tem muitas histórias na lavanderia. Então, o que a gente faz? O couro pode ser lavado com água, deve ser lavado com água, só que ele tem todo um cuidado no modo de secar e o mais importante, hidratar. Quando é o couro, é uma mousse. E quando é camurça, ou a variação da camurça, né? Você é um spray hidratante. Ele fica perfeito. Às vezes, vem embolorado, porque teve um vazamento, por exemplo, a pessoa não percebeu. Então, a gente recupera peças, sabe? Às vezes, ele é tão velhinho que o forro gastou, mas o couro ainda está bem. O que não pode é deixar ressecar. Então, a mulher tem a facilidade de usar um lenço, né? Mesmo um cachecol, tá muito frio, aquela blusa de golinha alta. Isso. Para o homem já é mais difícil. Tanto que tem modelos que eles já fazem uma parte sobressalente aqui que a gente lava. Olha que interessante. Mas a lã também, ela dura muito tempo quando faz bolinha. Tem uma dica pra gente evitar a bolinha na lavagem e se não teve jeito, tá cheio de bolinha, como é que eu faço pra tirar? Isso. Sem danificar? Sem danificar. Tem algumas que não tem jeito, é com a mãozinha. Quando você tá vendo qualquer programa, aí você senta ou tá conversando, aí você fica tirando as bolinhas. Tem alguns, os pelinhos você pode pegar um aparelho de barbear. Só que você tem que esticar bem para não
picar o fio. Ele é perfeito. Aí você... Aparelho de barbeador? Aparelho de Estica barbear. a blusa. Estica assim, com todo E aí em cima passa. da tábua de passar. Você Tá. estica e faz com todo cuidado, ele fica perfeito. Porque tem materiais que não adianta, você pode ter pago caro, pode ser de grife, mas alguns materiais, eles fazem isso, não tem jeito. Por que algumas peças amarelam e outras não? Principalmente blusa de lã, alguns casacos. Então, Tem uma explicação? a fibra natural, assim, se você me mandar uma roupa de linho puro ou de algodão puro, ele pode ter, assim como a gente faz essas toalhas que foram de vó, bisavó, uma roupa que você guardou muito tempo, a gente deixa ela perfeita usando a natureza. Eu falo que as máquinas nos auxiliam, mas a mão humana e a natureza fazem a diferença do nosso trabalho. Por quê? Você quarar roupa, são pessoas mais antigas que conhecem esse termo. Hoje em dia, quem é mais jovem não conhece, por quê? Mas mesmo no apartamento, sabe o que a gente faz? Põe no saquinho plástico e deixa assim onde o sol pega, fica perfeito. Eu coloco a roupa dentro de um saquinho saco plástico. Isso das fibras naturais. Tá, mas o que eu vou passar nessa peça antes de pôr Sabão dentro do em saquinho? pedra. Primeiro você passa Vou o sabão umedecer a blusa. Você molha. Molho bem a blusa. Tira o amarelado mais grosso, a sujidade Tá. daquilo que ficou guardado mais tempo. Enxágua, enxágua, enxágua. Aí você passa o sabão em pedra, esfrega, põe dentro de um saquinho plástico e deixa. No sol. Porque quando a gente vai quarar a roupa, por exemplo, na lavanderia ou quando você mora numa casa, você não pode deixar secar o sabão, senão ele queima a roupa. Então, o que você faz? Toda hora você vai lá e molha. Como você vai trabalhar, vai sair de casa, você deixa dentro do saquinho plástico, ele não, a água não evapora e a mancha, e de vez em quando você dá uma esfregadinha, depois você troca a água de novo. Todo cuidado, porque claro que se você esquecer lá uma semana, vai embolorar, né? E aí de um dia para o outro é o suficiente? Pode. E aí vai clarear essa vai mancha. clarear, fica perfeito. Agora, o que é sintético, poliéster, às vezes assim a pessoa fala, essa minha blusa era branca, ó. Agora é branco off-white. Por quê? Isso aqui eu não consigo mais deixar ela branca, branca. Era o branco pérola, branco sujo, hoje é branco off-white. Os termos então, vão modificando. Off-white. Branquinho, branquinho, tem peça que não adianta, não vai voltar. As fibras naturais. Linho, algodão, claro, né? Tá. E a seda, que é um caso à parte, que a seda, ela é um fio de classe, ele é dificílimo de cuidar. Hoje em dia, a maioria das sedas, quer dizer, acho que todas, hoje são importadas, e as confecções fazem branco off-white com preto. Para você conseguir, e o branco off-white sujou, caiu qualquer coisa na festa, eu não vou poder lavar essa peça, eu tenho que desmontar a parte clara da parte escura, porque com certeza a parte escura vai migrar para o claro e perde a peça. Perfeito. Então, são dicas assim, e se quiserem pode nos ligar depois, ou a gente dá dicas, outras orientações. No caso do cachecol, do chale... A mesma coisa. Mesmos cuidados. A mesma coisa, E então, assim, eu particularmente gosto muito. Lenços, há um outro cuidado que já aconteceu também. Guarda todos os lenços juntos. Então, seda pura. Aí migrou a cor do lenço para o próprio lenço, sabe? Era branco e marinho. E na seda, depois que mancha, a gente não consegue remover. E eu ponho, por exemplo, dentro de um saquinho, posso? Pode dobrar, pôr põe num saquinho e guarda. Saquinho e guarda. Isso mesmo. Tá? Deixa eu aproveitar seu conhecimento. Vamos falar de algumas manchas clássicas, Marilene? Sim. Por exemplo, no couro, Marlene corrigindo, no couro, como que a gente tira aí algumas manchas? E aí a gente tem de chocolate, massa de tomate, de bebida, o vinho. Então, a gordura, a massa de tomate, se for o molho, aí junto com o molho vai ter a gordura. É o mais difícil, porque você vai por removedor, ele fica um mapa, que a gente chama, fica a rodinha, mas a água sem problema, e depois você passa hidratante. Então, você limpa bem com água. A gente costuma até usar secador, sabe? Tinta de caneta sai no couro? Se for rapidinho, sai com álcool. Mas aí, álcool, só que tudo que você for fazer numa roupa,
uma dica importante. Você pega a parte de dentro da peça, que se acontecer um acidente, aqui não vai aparecer. Então, o álcool, ele vai resolver se você não deixar impregnar. Se você deixar impregnar, aí é difícil, daí não solta, tá? Então, mas sempre faça um cotonete teste. mesmo, põe um pouquinho de álcool álcool e passa. E aí eu assim, vou passar com todo naquela mancha de cuidado. caneta. Isso. Logo depois que ela foi feita. Logo não depois pode ser que ela muito- foi muito feita, antiga não a pode... mancha. Isso. E depois tem os hidratantes, tem marcas muito legais no mercado, né? E fica sempre... Porque assim, o couro, ele tem vários tipos. A maneira que ele foi curtido é que dá... Assim, tem alguns que parecem um tecido macio, tem outros que são mais duros, né? E também depende da parte do boi que ele foi retirado. Por isso que tem casacos que eu pago R$300 e tem casacos que eu pago R$2.000, R$3.000. Claro, os de grife tem até de 10 mil. Mas assim, quando você pega um casaco e esse couro, ele aguenta muito, esse dificilmente vai rachar, sabe? Ressecar. Tá bom? Gostei das dicas. E quero outras. Sim. Vem pra cá, Marlene, a gente preparou aqui. Ai, minha amiga, dá um trabalho tremendo passar a camisa do maridão, não dá não? Ih, a gente sofre. E se você também trabalha, por exemplo, as advogadas, né? Isso. Exige aquele traje mais Sempre social. impecável. E aí, a camisa também feminina, não só os homens sofrem. E Isso. como que a gente consegue, qual a maneira correta, se é que eu posso usar esse Certo. termo, de Tem- passar uma camisa? Isso, tem dicas importantes. Porém, a primeira, assim, muitas pessoas, né, tem a funcionária em casa que cuida, assim, ai, a minha secretária não sabe passar roupa. Só que ela não tem uma banca adequada, ela não tem um ferro adequado. Então, a primeira dica é assim, ela tem que estar almofadada da maneira correta, ela não pode balançar, ela tem que ser firme. Então, você tem que procurar, porque existe no mercado, assim, bancas bem legais, firmes, sabe? E almofadadas. E almofadadas. Ok. Sempre recoberta, a última aqui, ou você coloca sempre de fibra natural. Se você colocar uma manta que é de poliéster, hoje em dia tem, aí daqui a pouquinho ela tá dura, porque ela queima. É como o plástico, se você encostou o ferro quente no plástico, ele fica duro, a mesma coisa. Então, sempre algodão, tá? Ou lampura. Como é difícil de encontrar lampura, você pode pôr tecido felpudo, uma toalha mais velhinha. Então, você põe 2 toalhas, depois você põe um algodão e faz uma capa que você remove. Você põe um elástico a volta toda e essa capa você lava. Ela é removível. 2 toalhas, Isso, um lençol sol, por cima, isso, poderia 3 ser? toalhas, depende. Você Tá. tem que sentir que ela tem um almofadado firme, ok. tá? O ferro tem que ser de boa qualidade, que aonde ele diz que vai passar linho e seda, esteja realmente passando linho e seda, porque exige uma temperatura mais alta. E hoje em dia tem muito tecido sintético, tem a seda, cetim toque de seda. Então, a seda pura, ela requer a temperatura alta. Só que o cetim toque de seda, que você tem que olhar bem para perceber que não é seda pura, se você coloca o ferro quente, ele queima. Então, uma dica importantíssima, sempre fazer um teste numa parte interna da roupa. Porque onde a pedacinho pessoa interno. vai, ela pega aqui e põe o ferro aqui. Aí chega, Já vai marcar. pronto, estragou a camisa, né? Ou tudo dá-se um jeito, né? Mas assim, é um trabalho, um ônus, né? Então, assim, outra dica importante. A gente faz isso, a gente borrifa, um borrifador daquele de plantinha, né? Enrola e deixa no saquinho plástico por algumas horas. Aí, isso aqui, ele amacia a fibra. Então, enquanto você deixa lá 1 hora, né? 2 horas, não pode esquecer para não embolorar. Você deixa algumas horas. Aí você retira, ela vai estar gostosa para E aí eu passar. passo. Não deixa ressecar no varal. Borrifo, Borrifa põe com no água. saquinho plástico e Ou deixa então descansando você 1, 2 tira do horas. cabide, assim, com a umidade ideal. Então, em vez de fazer assim, pronto, você está amassando tudo. Então, você dobra, junta manga com manga, faz assim, desculpe, põe assim, enrola e põe no saquinho plástico e deixa. Pode pôr várias.
Essa aqui, ó, a gente sabe que isso aqui não migra a tinta. Toma cuidado com aquelas, não vai por uma branca, senão com uma vermelha. Marlene, tirei do saquinho, por onde que eu vou começar a passar a cabeça? Porque às vezes a gente Assim, passa de um lado, amassa o outro, daí vai corrigir outro lado, tem amassou o uma anterior. técnica bem legal. Olha, alguns Meninos, o Pedro hoje aqui com a gente, Mauricião, Isso. Guto, vocês aprendam para depois não pedir, viu? Para as esposas, para as namoradas, tá bom? Vão aprendendo direitinho, tá? Isso. Como passar a cabeça. Uma almofadinha é bom para retoque. Se não tiver almofadinha, pega uma toalhinha e dobra, não queima a mão. Tá. Então, primeiro, o colarinho do avesso. E também dá para você fazer o teste aqui, certo? Ok. O colarinho do avesso passou, o colarinho do direito bem passadinho. Aí você vira e faz assim. Tem uma pala nas costas. Você estica essa pala direitinho e passa só essa pala. Aí você faz o quê? Você vem e vai pra manga. Na manga... Colarinho, a pala das costas, depois manga. Manga, sempre do avesso primeiro. Isso é comum ter essa parte mais enrugadinha, tá? Às vezes a gente consegue tirar tudo, às vezes não. Tá. Eu, particularmente, não gosto daquele punho que é marcado assim. Eu acho bonito ele arredondadinho. Então, o que a gente faz? Passa aqui, passa do direito... E aí a gente estica essa manga, tomando o cuidado dessa costura ficar para trás. As camisas têm corte muito legal, que essas preguinhas que tem, ó, elas têm que ficar certinhas. Então você põe isso aqui para trás, estica, estica, ó, tá vendo? A quina vai ficar certinha. Raramente os homens preferem sem quina. Eu particularmente gosto de mulher sem a quina, sem o vinco na manga. E homem com vinco, mas tem alguns que preferem sem. Então a gente vem aqui, passa, nunca calca o ferro nesse botãozinho, porque o que acontece com o tempo? Ele estraga esse tecido. Tá. Aí você vira do direito, passa aqui e vai para outra manga. Aqui, se precisar de um retoque nessa partezinha, é aquilo que eu falei. Você pega a almofadinha aqui, vira aqui, então não vai estragar aqui, tá bom? Porque como o tecido é delicado... E no caso da mulher, se eu quiser tirar o vinco que ficou? Não, o vinco... Aí então, como é que eu vou passar essa existe manga? um bracinho que você compra, se você quiser, ou então você faz assim, olha, ao invés de você primeiro abre... e passa aqui, que é onde vai ser o vinco. Quando você vai passar, isso aqui tem que estar para trás, aqui para trás. Você vem com ferro só até aqui. Tá. Então, você não marca esse vinco. Ou então, você faz assim, você passa esse pedacinho, aqui, ó. Assim, legal. e desce, que não tivesse passando. A espuminha, eu ponho Pega uma toalhinha dobrada. e põe dentro, ó. Ela faz a mesma função. Não queima a mão. Não queima a mão. E isso para dar um retoque se ficou uma marquinha. Um vinco. Legal. Isso, tá? Pós-manga, próxima parte da camisa. Aí você faz um giro, sempre daqui para lá. Da onde você está para fora. Aí não amassa o que você já passou. Você retoca aqui por dentro e aqui por dentro, ó. Que ele sempre, ele amassa, né? No lavar. Tá. Então, ele não tá certinho. Passou aqui, passou aqui. Você pega, coloca, enfia na tábua dessa maneira. Então, o que você faz? Aqui você vai dar todo o acabamento nessa costura da cava, ó. Então, você passa aqui direitinho. Essa pala já foi passada, certo? Passa aqui, aqui, aqui. Nunca toca o ferro assim, porque tem botões que são de material sintético, a maioria, né? Aí derrete, fica feio. Perfeito. Aí você gira e vai passando nesse sentido, ó. Estica bem aqui, que onde tem essa costura dupla, ele é chatinho de passar. Tem que esticar bem. E ali para ele passar. Tá bem encaixadinho, né, gente? Ó, bem encaixadinho, tá vendo? Na mesa, olha lá. Aí que você faz? Essa parte tá passadinha. Você deixa ela cair pra frente e encaixa esta parte agora, ó. Porque aqui tá passado. Por quê? A pala já está passada. Mangas então você também. vem aqui, aqui, passa e vai girando, ó. Sempre nesse... Deixa eu pôr aqui para não derrubar. Passa aqui.
aqui tem algumas que tem aquela prega macho. O que que a gente faz aqui? O certo é você fazer assim, sabe quando tem aquela costurinha aqui? Você vem aqui e põe a altura, a medida do ferro, o comprimento do ferro. Você faz e aqui a dobrinha, aqui você retoca, ela cai impecável na pessoa que está usando. Perfeito. Passou aqui, aí vai girando, sempre para lá, ó. Aqui, e a manga você ajeita para ela não quebrar, também vai para lá. Aqui é a última parte, você passa aqui, Adorei. aqui, aí você vem, faz isso e põe no cabide. E tá pronto. E tá prontinho. Aprenderam? Vocês de casa, meninos? Amanhã teste, ok? Wilson, você aprendeu também, Wilson? Amanhã eu vou fazer um teste no mulher.com. Você de casa, tem mais alguma dúvida? Marlene, infelizmente hoje o nosso tempo acabou, mas eu já faço convite para você voltar numa outra oportunidade. Muito legal essas dicas, né? Tem muitas passar dicas. direitinho. Pode nos escrever, nos ligar. Adorei, mas já eu venho divulgamos os aqui. contatos. Um beijo para você. Muito obrigada. Mais uma vez. Eu agradeço. Muito obrigada pela gentileza da participação. Tá Intervalo rápido, na sequência eu volto com outras dicas. Carteira, separe caderno de anotação, porque tem um porta-ovos sensacional pet. É já já.